Olá, irmãos, bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos a boa palavra de Deus. Você sabe que nós temos essa aula aqui todos os domingos, às 8h30 da manhã, no canal do YouTube, mas nós também temos aula presencial, sim, em nossa igreja, todos os domingos, em dois horários, às 8h30 e às 10h30 da manhã. Nós estamos estudando a boa palavra de Deus em classes separadas pela faixa etária e em grupos de interesse. Então você é nosso convidado a estar conosco na Primeira Igreja Batista de Irajá, Rua Pastor João Falcão Sobrinho, número 47, em Irajá. E se você deseja continuar aqui assistindo conosco, fique à vontade, mas venha nos visitar em breve. Que Deus te abençoe. Vamos à nossa lição? E nós seguimos estudando o tema adoração, utilizando a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, Entre a Fé Comprometida e a Corrupção. Nós temos visto ao longo dos nossos estudos anteriores as constantes atitudes de rebeldia do povo de Israel, mesmo diante dos insistentes apelos do Senhor para que o povo o seguisse. Então parece que esse padrão ele não é apenas inerente àquele povo, mas também a muitos de nós hoje. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esse padrão de rebeldia que mais uma vez está se repetindo. E veremos então como nós podemos atuar para que isso não aconteça em nossas vidas. Quando a visão embaça. No decorrer da história do povo no deserto, todos os que se rebelaram contra o Senhor não pisaram na terra prometida. Certa ocasião, faltou água para o povo. Números capítulo 20, versos de 1 a 3. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. É interessante nós percebermos que aquele povo ele estava com a visão deturpada e ele continuava a murmurar. A incredulidade ela havia se espalhado de tal forma e parece, olhando aqui para o texto, que até Moisés é afetado por toda aquela situação. Deus ordena então sobre como resolver aquele caso. Isso nós vemos a partir do verso 6. Diz assim o texto: Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Bom, parece aqui que tudo vai terminar bem. Mas Deus está agindo mais uma vez com misericórdia e graça em favor daquele povo, mesmo o povo estando murmurando. Porém, como eu disse, Moisés parece que já foi afetado por toda aquela incredulidade. Verso 9. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Moisés ele agiu da maneira como ele próprio havia decidido, deixando então de obedecer o que o Senhor havia mandado. Ele bate na rocha 2 vezes, ao passo que o Senhor tinha mandado ele falar a rocha. Já havia acontecido antes uma situação semelhante, onde Moisés, naquela situação anterior, teve que bater na rocha, mas agora a situação era diferente. Agindo assim, Moisés ele acaba deixando de dar a devida glória ao Senhor. Moisés agiu da maneira como queria, não como o Senhor lhe havia ordenado. E assim, Moisés e Arão perderam a oportunidade de entrar na terra prometida.
verso 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Arão, ele há de morrer por causa dessa rebeldia em Meribá, verso 24. Arão será reunido aos seus antepassados, não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Moisés, ele ainda segue com o povo tendo mais algumas vitórias em batalhas. Isso porque Deus está conduzindo o povo para que a sua promessa da terra ela fosse cumprida. E em uma dessas situações narradas, nós vemos a história de Balaão. O rei de Moabe, ele manda buscar um profeta chamado Balaão para que amaldiçoasse o povo de Israel. Isso está em Números capítulo 22, lerei os versos de 1 a 6. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que há em nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que quem você abençoa é abençoado e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Aquele falso profeta, ele deveria amaldiçoar o povo de Israel como um serviço vendido. Mas Deus lhe impede de amaldiçoar o seu povo e faz então com que aquele falso profeta abençoasse o povo. Números 24, verso 10. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos, disse: eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Então Deus usou aquela situação para ensinar tanto ao povo como aos moabitas. Deus usa quem Ele quer. Não há então quem possa amaldiçoar quem Deus abençoou. E não há força maior que a força do Senhor, o nosso Deus. Adoradores corrompidos. A parte final do livro de Números vai narrar ainda um recenseamento do povo, isso no capítulo 26, de 1 a 65, algumas leis complementares, 27, de 1 a 11, e também nos capítulos 28 até o 30, verso 16. E ainda algumas situações antes da travessia do Jordão, capítulo 31 ao capítulo 32, verso 42. Agora, então, o povo está acampado em frente ao Jordão, aguardando o momento para atravessá-lo. A narrativa da morte de Moisés está no capítulo 27, versos de 12 até o 23. Mas há ainda um outro apontamento ao falso profeta Balaão. Parece que, mesmo ele não tendo conseguido amaldiçoar o povo de Deus, ele vai sugerir algo que haveria de corromper Israel. Números 33, versos 15 e 16. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Balaão teria incentivado mulheres a corromper os homens de Israel, que fraquejaram diante daquela sedução e corromperam-se então, mais uma vez suscitando a ira do Senhor. Aquelas mulheres sedutoras teriam convidado os homens a participarem de rituais moabitas a Baal. Capítulo 25, versos 1 e 2. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios aos seus deuses. O povo comia e se prostrava perante seus deuses. Então, por conta dessa corrupção, 24 mil líderes de Israel foram mortos. Preste atenção aqui em algo, meu irmão. Balaão não teve poder para amaldiçoar Israel, mas a falta de domínio próprio e zelo dos homens daquele povo foram a causa da sua queda.
e essa queda trouxe morte. Assim também é conosco. Deus nos abençoa. Não há maldição sem causa que possa prosperar contra o povo do Senhor. Ainda assim, as nossas quedas, elas nos colocam em situações ruins para as nossas vidas. Mas graças a Deus pelo seu amor misericordioso e perdoador, o amor do Senhor por nós. E para isso, então, nós devemos ter um coração submetido ao Senhor em arrependimento. Então, concluindo a nossa lição de hoje, cuidemos para que a nossa visão não esteja embaçada pelas contaminações desse tempo. E ainda, se houver em nós algum pecado, se identificarmos algo em nossas vidas, nós devemos tratá-lo com rigor, sempre submetendo ao Senhor, que nos ama, cuida de nós e nos perdoa. Somente o Senhor restaura a nossa vida, dando-nos plena paz. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, e agora nós pedimos que o Senhor a complete, que ela possa germinar e produzir frutos em nossas vidas, que nós possamos responder positivamente à tua palavra em nós. Pai, muito obrigado pelas nossas famílias, sobre as quais nós pedimos a tua bênção e a tua paz. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre a lição, você pode fazer isso através do e-mail ou das redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, compartilhar os vídeos e seguir as redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia. Vamos completar a missão. No último dia 24 de fevereiro, a Junta de Missões Mundiais enviou missionários para as regiões afetadas pelo terremoto na Síria e na Turquia. Lá, eles estão atuando junto a parceiros locais, levando ajuda humanitária aos atingidos. Esse grupo representa os batistas brasileiros cumprindo sua vocação missionária. Isso só é possível graças ao seu envolvimento com missões. Ore, oferte, mobilize e vá. Vamos completar a missão. Até que ele venha. Tua graça me alcançou. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até
nele há Cristo, só nele há perdão, só nele